Gênesis 15, quem encontrou, diga célula. Então tá bom, eu não encontrei ainda, fiquei conversando aqui, ó. Gênesis 15, pronto. Versículo 5, nós vamos ler alguns textos bíblicos agora. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu, acreditou no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui está falando de Abraão, que olhou para o céu e viu o céu cheio de estrelas, e Deus falou: é assim que vai ser a sua posteridade, é assim que vai ser o futuro da sua família, é desse jeito que vai ser o futuro da sua casa. Pega essa promessa para você, porque através de Jesus Cristo, todas as promessas para Abraão também vêm para a sua vida, amém? Todas as promessas de Abraão vêm para a sua vida através de Jesus Cristo, porque é através de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Isso só foi possível na vida de Abraão porque ele acreditou na palavra do Senhor. E só se torna possível na minha e na sua vida também quando nós acreditamos na palavra do Senhor. Abre comigo agora em Hebreus capítulo 11. Como a gente leu Hebreus esse ano, hein? Esse ano foi o ano do Hebreus. Como a gente se firmou nessa palavra de Hebreus, falando sobre fé. Esse ano nós precisamos realmente exercitar muito a nossa fé. Hebreus capítulo 11. Cadê a tua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia assim comigo. Fala assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé em Jesus é a única fé verdadeira. É a convicção, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda você não está vendo. Agora volta um pouco comigo em Efésios capítulo 3. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, através do poder de Deus que opera em nós, Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Então, o poder de Deus, que também é através de Jesus Cristo, é capaz de fazer infinitamente mais. Fala comigo assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço para Ele e do que eu penso. Então a gente tem tentado ensinar cada pessoa a agir pela fé, a se posicionar em fé, mas sempre que você está pedindo algo para Deus, sempre que você está orando, pensando, sonhando com algo, você tem que ter essa dimensão de que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você está pedindo ou pensando. Então, mesmo que o que você está pedindo ou pensando é algo, nossa, é tão grande para você, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós estamos pedindo ou pensando. Fala mais uma vez comigo: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja real dentro do nosso coração agora, que se multiplique no nosso coração, que essa palavra produza vida dentro de nós, que essa palavra nos mova, Senhor, que essa palavra, Senhor Deus, venha abençoar a nossa casa, mas venha também, Senhor Deus, mudar a nossa vida.
em nome de Jesus, amém. Eu vou falar sobre visão. O título dessa mensagem, se você tem o costume de anotar, é o poder de uma visão. A visão, o que é a visão? É o ato de você ver. Mas quando a gente fala sobre visão, nós não estamos falando só sobre os nossos olhos, aquilo que os seus olhos estão vendo. Nós estamos falando de uma visão espiritual, de algo que você não está vendo com os seus olhos, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda você não está vendo. É dessa visão que nós vamos falar essa noite. Então, quando a gente fala que nós temos uma visão, quando nós falamos aqui na igreja, nós temos uma visão, a nossa visão é conhecer a Deus. Essa é a nossa visão. Isso não é algo que dá para pegar, mas é algo que está muito além de nós. Conhecer a Deus, Deus que criou o universo, as pessoas não conheceram nem a criação ainda, imagina o Criador. As pessoas não têm profundidade nem da criação ainda, nem de toda a criação, imagina o Criador. E nós, lá em, se eu não me engano, é 2 Coríntios 2, ou é 1 Coríntios 2, que vai dizer que somente através do Espírito, que o Espírito, ele perscruta o coração de Deus. Somente através do Espírito nós podemos conhecer a Deus. Então a visão, o poder dessa visão de conhecer a Deus, de estar mais perto dEle, de saber quem Ele é, de ter a certeza do que Ele vai fazer, do que Ele faz, do que Ele tem no coração. Quando Satanás pegou Jesus, por exemplo, e levou ele no cume do monte e falou assim, ó, salta daqui e dá ordem aos teus anjos para que te salvem. Por que ele não saltou? Por que Jesus não saltou de lá? Porque Jesus conhecia o Pai. E por ele conhecer ao Pai, ele sabia como o Pai agia. Então, no poder de uma visão, nas decisões que nós temos que tomar no cotidiano da nossa vida, nós temos que conhecer o Pai. E a visão é isso. A visão é conhecer mais a Deus. Fala comigo, minha família precisa conhecer a Deus. Os homens, as mulheres que estão aqui, que estão nas suas casas, precisam conhecer mais a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos os passos que nós devemos tomar. Então, o que é a visão? É uma imagem clara do futuro. A visão é uma imagem clara do futuro. Quando você pensa no futuro, o que você imagina? Quando você pensa no seu futuro, você pensa o quê? Você pensa, não, tudo certo, meu futuro, eu desse jeito, bem, minha família bem, eu bem. Ou você olha para o futuro e tem uma visão desastrosa do seu futuro. Porque depende da circunstância. Se está tudo bem com você, talvez você consiga olhar para o futuro e você imaginar e ver coisas boas. Mas se você está num momento difícil da sua vida, se você está numa circunstância difícil, talvez quando você olha para o futuro, as circunstâncias te levam a projetar algo diferente, algo ruim. Agora, a verdadeira fé que produz essa visão contagiante sobre nós, a verdadeira fé, ela não é baseada nas circunstâncias. É por isso que nós não podemos fazer projetos para Deus baseado naquilo que a gente está vendo. É por isso que um cristão não pode projetar a sua vida, nem a vida dos seus filhos. Está lá pequenininho, nasceu. Não podemos projetar a nossa vida baseado nas nossas circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas más. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Quando a gente conhece a Deus, então essa fé vai gerar em nós um retrato que produz uma paixão no nosso coração, um retrato do futuro. É por isso que a gente tem aquele quadro ali, imaginário lá atrás, a igreja que eu vejo. Nós estamos falando do futuro, coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda não existem, coisas que as circunstâncias dizem não dá para acontecer. Mas nós somos pessoas de fé. Eu e você somos pessoas de fé. E nós nos levantamos sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade,
E nós declaramos palavras de fé. Olha aqui um pouquinho. Nós declaramos palavras de fé, profetizamos. Profetizar tem a ver com o futuro. Profetizar tem a ver com construir o futuro. Quando nós falamos assim, profetiza sobre a tua família. Nós estamos falando, declare sobre a sua família. Palavras que têm a ver com o amanhã, mas que você já está decidindo viver hoje. Fala comigo, a profecia tem a ver com o futuro. E às vezes a gente fica enganado e a gente espera que alguém seja usado por Deus para falar sobre o nosso futuro. A gente fica naquela ansiedade, parece que essa palavra é mais forte, então, quando alguém fala para nós. Quando alguém chega e fala assim, o teu futuro vai ser assim, assim, assim. E existem as palavras proféticas que trazem realmente direcionamento para o nosso futuro. A mesma palavra profética que Abraão recebeu de Deus. Olha para o céu, Abraão. Está vendo as estrelas? Estou vendo. Consegue contá-las? Não. Assim vai ser a tua posteridade. Mas a circunstância me diz o contrário, porque Abraão não podia ter filhos. Mas o que fez valer a palavra profética? O que fez valer é que ele acreditou. E isso foi colocado sobre ele como algo que já está feita a justiça. É isso aqui, você vai receber, está dada a sentença. Você vai receber porque você acreditou. Mesmo que a circunstância está te mostrando o contrário. Mesmo que tudo está te mostrando o contrário, mas você acreditou. Como igreja de Jesus nessa cidade, nós temos declarado palavras proféticas. E nós não precisamos que ninguém diga isso para nós. A palavra já diz. E nós temos acreditado. Nós precisamos levantar as nossas mãos e continuarmos acreditando. Como continuarmos acreditando nesse futuro que está por vir. Eu já vou falar um pouco mais sobre o futuro. A falta de visão nos leva a ter uma vida de sobrevivência. Quando a gente só está querendo sobreviver, significa, é um sinal que está faltando visão para nós. Quando a gente está só tentando se manter, e em vários momentos a gente se pega assim na nossa família, a gente se pega assim na vida da igreja local, a gente se pega na nossa vida pessoal assim, a gente só está tentando se manter, está tentando só equilibrar as coisas, só dar a manutenção necessária. Quantas vezes eu já me peguei assim? Quantas vezes você já se pegou aqui assim? Ou melhor, as pessoas que você conhece, às vezes você já viu as pessoas agir desse jeito. Isso é um sinal da falta de visão, onde a gente tem que alinhar o nosso coração, e a gente precisa começar a relembrar o que Deus já disse para nós na palavra, o que Deus já disse para mim, para você, o que Deus já disse sobre a minha família, sobre a tua. O que Deus já disse sobre os sonhos, sobre os planos que Ele tem ao seu respeito. Amém? Estão juntos aqui ou não? Então a falta de visão um sinal dela é a sobrevivência. Você está pensando em sobreviver. Está pensando em mais essa tarefa só que você tem que fazer. Eu preciso trazer é só o pão que eu tenho que trazer para minha casa. Eu tenho só que passar essa semana. Isso é a falta de visão. E normalmente o que produz a falta de visão é algo desastroso que acontece em nossas vidas, ou algo que pesou demais e a gente não consegue reagir. Mas esse é o momento de você se posicionar, de você olhar para o céu, olhar para as estrelas e crer naquilo que Deus tem falado, não somente sobre você, mas sobre aquilo que está ao seu redor. Às vezes a pessoa, ela tem unção de Deus. Tem muitas pessoas que a gente conhece, que às vezes têm unção de Deus, são pessoas usadas por Deus, mas falta visão. E um exemplo desse na Bíblia, por exemplo, é Sansão. Sansão tinha unção de Deus. O pastor Eduardo falou sobre Sansão semana passada. Sansão tinha unção de Deus. O homem era ungido por Deus. O Espírito de Deus vinha sobre ele, mas ele não tinha visão. Qual é o final de quem tem unção, mas não tem visão? Vai acabar como um palhaço de circo, girando um moinho para os filisteus. Porque a falta de visão vai sempre te levar para a ruína. E é por isso que você, como um homem, como uma mulher, como um cristão, como parte dessa família na fé, não pode perder a visão. A visão tem que ser mantida.
Em paralelo com a unção, nós temos que buscar o Senhor, mas nós temos que manter a visão. Nós temos que conciliar um mais um, para produzir esse poder de Deus, para nos mostrar o caminho. Jesus ele já estava ungido por Deus, pela obediência. Atos capítulo 10, versículo 38 e 39 fala que Jesus foi ungido como homem pela obediência dele. E ele tinha essa unção, mas ele não perdeu a visão. E a visão que ele tinha para cumprir era poderosa em Deus, ia custar a própria vida dele. Mas ele se dedicou a essa visão. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem que ele veio buscar? Ele veio me buscar. Ele veio te buscar. Ele veio te encontrar. Ele veio te resgatar. Você não estava no lugar certo, você estava perdido. Você estava longe dos caminhos do Senhor. E o Senhor te encontrou. E você não só entrou dentro de uma igreja, já estaria de bom tamanho você só entrar dentro de uma igreja, você já teria uma vida melhor. Mas Ele não só te deu uma vida melhor, Ele te deu a vida eterna. Jesus nos deu a vida eterna, nós temos a vida eterna através de Cristo Jesus. Através dele nós temos a vida eterna. A visão do futuro, em Apocalipse capítulo 19, se você abrir comigo, em Apocalipse 19, vai dizer assim, olha que interessante esse versículo. Versículo 1: Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Em alguns momentos na palavra tem uma pergunta: quem poderá se salvar? Você olha para ao redor, você olha para as pessoas, você olha para a sociedade, você pensa: quem poderá se salvar? Quem de fato será salvo? Será que vai entrar a injustiça lá no céu? Será que vai entrar a perversidade, a mentira, o roubo, a ganância, o orgulho? Será que vai entrar? Quem vai poder se salvar então? E aí a gente vê Jesus, que morreu naquela cruz, ressuscitou, e a ressurreição que nos salva não é a morte de Jesus. O sangue dele verteu e era o sangue puro, santo. Mas ele ter vencido a morte que abriu o caminho, e ele está à direita de Deus Pai. E ele nos mostrou o caminho, ele é o caminho. Nós temos que morrer para esse mundo e nascer para Cristo para poder ser salvo. E o morrer para esse mundo é uma entrega. É uma entrega que eu e você fazemos agora, se preciso. Quem poderá se salvar? Quem vai poder se salvar? Somente aqueles que se entregam a Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados e começam a andar com Ele. Agora, quantas pessoas são? Apocalipse 19 está falando sobre isso. Que João, nessa revelação, ele está vendo, ele está ouvindo a voz de uma grande multidão, que está onde? Diante do trono. Está no céu, diante do trono. E eles estão diante do trono, cantando: a salvação, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então, nessa visão do futuro, você tem que lembrar que a aleluia, a salvação, a glória, o poder são do nosso Deus. E tem uma multidão que vai estar lá no céu. Quem fará parte dessa multidão? Em nome de Jesus. E Apocalipse 21 vai dizer assim, João vai dizer: eu vi um novo céu e uma nova terra. Ele está tendo uma revelação do futuro. Uma revelação que eu e você nós não tivemos, que nós não vimos, que ninguém aqui nesse lugar viu. Mas João, levado pelo Espírito Santo, ele foi arrebatado e ele viu. E ele está escrevendo, ele está dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu vi o lugar que nós vamos estar. Eu vi esse lugar que eu e você vamos estar. Ele viu. É o poder de uma visão. Ele viu o final. E no final, meu querido, não tem uma grande batalha que está lutando dois inimigos que
que são do mesmo páreo. Está lutando, o Satanás, ele não é ao porte da luta com Deus, porque Deus o criou. Deus é todo poderoso, Satanás pode ter poder, mas ele não é todo poderoso. E nessa grande batalha ele já está condenado. O final dele, a sentença dele já foi dada. E por mais que ele tenta se prevalecer em algumas coisas, na vida das pessoas, na vida de cristãos, mas o lugar dele é debaixo dos nossos pés. O lugar dele é debaixo dos seus pés. E talvez o que falta para mim e para você agora é acreditar, como Abraão acreditou, nas promessas de Deus. Que o mais importante para você não é a batalha que você está travando, mas é a sua fidelidade, permanência do lado do Senhor. Esse é o poder de uma visão, a visão do futuro, e nós temos uma visão dada por Deus. Eu não vi o novo céu e a nova terra, mas eu acredito na palavra. Eu creio, por isso que eu estou aqui, por isso que eu sou um cristão. Eu creio na palavra. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus está falando para mim do meu futuro. A palavra está falando para mim do seu futuro. E eu não sei se você pensa no seu futuro, mas você deveria pensar no seu futuro. E o seu futuro é esse, um novo céu, e tem uma nova terra para mim e para você. E é por isso que a nossa visão é conhecer a Deus. Isso aí. Nós conhecemos a Deus, estamos perto dEle, para a gente saber o que Ele quer e o que Ele espera, e o que Ele faz, quem Ele é. E a segunda parte é fazê-lo conhecido. Essa visão produz em nós uma paixão que faz a gente levar outras pessoas junto para dentro da visão. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido tem a ver com os dois principais mandamentos dos 10. Quais são os dois principais? O primeiro, qual é? Amar a Deus de vez em quando, só no domingo e se der certo, de não ter um churrasco para concorrer. Esse é o primeiro grande mandamento ou não? Qual que é o primeiro grande mandamento? Todas as coisas. Se você for lá para Êxodo, vai começar assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não a darás culto, não a servirás. Quer mais claro do que isso? E perguntando e Jesus sendo questionado pelos religiosos, falou assim, ó: o que é mais importante? Jesus falou assim, a lei já diz: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ponto. Isso tem a ver então com conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Por isso que conhecer a Deus é amá-lo, é estar perto dEle. Nós não estudamos Deus, nós queremos ser amigos dEle. Deus não é para nós um objeto de estudo, nós não estamos fazendo uma autópsia de Deus. Deus é Deus, nós queremos ser amigo dEle. Fala comigo, eu quero ser amigo de Deus. Somente através de Jesus Cristo. E o segundo ponto é fazer Ele conhecido. Qual que é o segundo grande mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você recebe uma mensagem privilegiada e você não guarda ela só para você. Você não guarda ela só para te favorecer. Não, eu estou salvo. Jesus me ama. Mas agora você quer compartilhar ela. Você quer fazer Ele conhecido de outras pessoas, e essa é a nossa missão. Jesus chamou os discípulos dele e falou assim, ó: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Agora vocês vão, e vocês façam discípulos, de todas as nações. Então fazê-lo conhecido é isso. Fazê-lo conhecido tem a ver com amar as pessoas que estão ao nosso redor. Abacuque, capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte, que é para a gente se colocar na torre de vigia. Se coloca, Abacuque, na torre de vigia, aonde está a sentinela, né? Quando você passa perto do quartel, tem lá
uma torre que fica um sentinela, fica ali, atento às coisas. Então é para a gente se colocar na torre de vigia. O que significa isso? Fala comigo, intercessão. Então você está atento às coisas, oração, intercessão. Todo cristão precisa orar. E todo cristão precisa aprender a interceder. Que nem todo mundo que ora intercede, mas todos que intercedem oram. Então tem a ver com se colocar no lugar da sentinela. Oração, intercessão. A visão do futuro vai vir no lugar secreto. A visão de Deus vem no momento de oração. Nós estamos em oração, nós estamos em intercessão. De nada adianta você ler centenas de livros sobre oração, de você saber como orar, de você saber o Pai Nosso de trás para frente, de frente para trás, de você ter feito vários cursos de oração e assim por diante. De nada adianta você saber o que é orar se você não orar. A oração não é para o outro, é para mim. Eu preciso me colocar como sentinela. E aí o versículo 2 de Abacuque, capítulo 2, diz assim: agora escreva a visão, para que todo aquele que passe perto, mesmo que passe correndo, consiga ler. Tem um caminho que a gente faz em Cascavel, estava indo no médico, um caminho que a gente faz, e aí eu estava ensinando a Márcia o caminho, queria que ela aprendesse a dirigir lá, e ela pegou o carro e estava indo. Falei, olha o sinal aqui, ó. O sinal é essa advocacia aqui, ó. Advocacia não sei o que, vira direita. E aí o Samuel atrás leu assim, ele já aprendeu a ler, daí ele falou assim: Jesus te ama. Porque eu li advocacia. Ele leu do outro lado da rua, escrito um negócio enorme, que quem passa correndo consegue ler, escrito assim: Jesus te ama. A nossa visão, ela tem que contemplar, por isso que Jesus fala que a gente tem que ser como as crianças. A gente tem que contemplar aquilo que é mais importante. E a gente consegue ver aquilo que é mais importante e reproduzir isso que é mais importante quando a gente ama a Jesus. O que você tem visto? Você tem visto a sua referência à advocacia, vira à direita ali. Ou a sua referência, não, ali, ó, Jesus te ama. Nós precisamos escrever. Você tem que escrever essa visão. Você pode traduzir isso para a tua vida, para a tua família. Você pode chegar na sua casa e traduzir isso para dentro da sua casa. A minha missão, a minha visão de vida é essa. Eu quero estar com Deus. Eu quero fazer Ele conhecido nisso. E é bom às vezes que você escreva e coloca lá, mostra para as pessoas da sua casa. Para que as pessoas da sua casa também te cobrem daquilo que você falou. Para que as pessoas às vezes que até venham te pressionar naquilo que você falou. Porque quando a gente escreve a visão, a gente tem uma responsabilidade sobre ela. Quando Abraão deve ter chegado para Sara e falou assim: Sara, olha as estrelas. Vamos imaginar, né? Não está escrito na Bíblia isso aí. Mas imagina, o marido e a mulher conversam. E aí chegou Abraão e falou assim: Sara, olha para as estrelas. Está vendo? Estou vendo. Consegue contar? Não. É assim que vai ser a nossa descendência. O que Sara deve ter feito com Abraão? Fala, você está de brincadeira, eu acabei de chegar agora de um tratamento que eu não posso ter filha, estou chateado, quero ficar na minha tenda, você vem com essa conversa, vai incomodar outro. Ele deve ter pensado assim: meu Deus, não colou com ela, Deus me falou, e eu acreditei. Eu estou imaginando a atitude dela, ela deve ter falado com mais educação, porque quando o anjo veio falar com Abraão, ela riu de dentro da tenda, significa que ela duvidou. Quando a gente tem uma visão e a gente se compromete com ela, a gente escreve ela, é por isso que às vezes as pessoas querem ficar do lado de fora da visão, porque a visão é assim, ó. Você já comeu ovo? Quem esse ano comeu algum ovo cozido, fritinho? Comeu ou não? A galinha não teve que morrer para te dar o ovo. Ela deu o ovinho
E ela continuou viva. Agora, quem comeu aí uma pancetinha de porco? Né? Comeu um torresminho. O porquinho para dar o torresminho para você, ou a costelinha barbecue, o que ele teve que fazer? Morrer. Para se comprometer com a visão. A gente é assim, para você se comprometer com a visão de Deus na terra, você vai ter que morrer. Morrer para quem? Para você mesmo. E você tem que escrever essa visão, que seja bem grande, para que as pessoas possam olhar para você e ver que a visão é maior do que você. Deus me falou que a Márcia ia ficar grávida, quando eu não tinha filho. Eu cheguei nela e falei: amor, você está grávida, eu vou falar um negócio para você, você não dá risada e não duvida. Eu já fiz um ritual antes. Falei para ela assim: você está grávida. Ela segurou. Mas eu me comprometi com a visão, e se ela não tivesse? E se não desse certo? Eu poderia me chatear, claro, mas eu preciso acreditar naquilo que Deus colocou no meu coração. Mesmo que a gente tenha frustração, nós precisamos acreditar naquilo que Deus coloca no nosso coração através da palavra. E no coletivo, como igreja, nós temos que acreditar naquilo que Deus coloca no nosso coração. Deus deseja salvar toda uma cidade, transformar toda uma nação. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é derrotado, a política de qualquer cidade, país, não é melhor e nem vai sobressair ao reino de Deus. Nós sabemos o nosso final. Mas eu estou sofrendo. Mas está dando tudo errado, mas eu tive uma grande frustração. Permanece na visão celestial. Em Atos, capítulo 26, abre comigo lá. Quero recomendar para você, traga sua Bíblia no culto. Anote, traga uma canetinha junto, anota, para você aprender, para você crescer. É um tempo de aprendizado, de crescimento. Atos 26, versículo 19, diz assim: pelo que, ó rei Agripa, deixa eu só traduzir para você aqui. Paulo está diante de um tribunal. Paulo está sendo julgado. Ele está passando por várias instâncias. Ele está sendo julgado. E ele vai parar em Roma e vai parar na cadeia. Mas ele está diante desse tribunal e ele está dizendo assim para o rei Agripa, que está julgando ele: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E quando que ele recebeu essa visão? Na conversão dele. E é por isso que eu sempre digo para todos os pastores, para líderes, para pessoas que já estão há mais tempo na caminhada, eu digo para eles assim: volta para quando você se converteu. Volta para as experiências que você teve com Deus quando você se entregou para Ele de verdade. Ali tem um sinal da visão de Deus. É lá no começo que tem um sinal da visão de Deus. É lá no começo da nossa caminhada, mesmo que a gente não entenda quando a gente se converteu, mas lá tem um sinal da visão de Deus. Então nós não somos desobedientes à visão celestial. Existe uma visão para ser preservada e não só para ser mantida, mas para a gente poder avançar nela. Hoje você faz parte dessa engrenagem de Deus, dessa família, igual a nossas famílias. As nossas famílias, nós não somos inimigos dentro da casa. Uma família que não prospera é dividida. É o marido contra a mulher, é a mulher contra o marido, é o pai contra os filhos, é os filhos contra os pais. Essa família jamais vai para frente. Ela vai patinar, e os inimigos dela são dentro da própria casa. Mas uma família que agrada a Deus, e uma família que agrada a Deus, ela tem uma visão. Apesar das diferenças, nós não somos indiferentes. E nós preservamos uma visão. A visão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. É isso que tem que estar gravado no nosso coração: amar a Deus acima de todas as coisas. Se tem algo que você tenha amado na sua vida mais que o Senhor, reveja as suas prioridades, reveja os seus princípios, reveja os seus valores.
Se até o medo, a derrota ou a circunstância que você está vivendo está ocupando mais o lugar de Deus no seu coração, reveja. Reveja, porque nós vamos prestar conta da nossa vida para o Senhor. Nós vamos prestar conta da nossa vida para Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que você está vendo? O que você tem visto? Quando você olha para o futuro, traz para a tua vida, o que você tem visto? O que você tem olhado e imaginado sobre o teu futuro? Naturalmente a gente olha, e talvez você está vendo desesperança. Talvez você está vendo uma sociedade que não tem jeito, não tem o que fazer. Talvez você está vendo, famílias, crianças sendo abusada para todo lado, famílias sendo destruídas. E é isso que naturalmente você está vendo e concebendo dentro do seu coração. Talvez você olhe para uma cadeira vazia do seu lado e pense assim, as pessoas não querem nada com Deus. Talvez você olhe as pessoas na rua e vê como elas têm agido. Talvez você vê o quanto é fácil para as pessoas fazerem o mal e tão difícil o fazer o bem. E você pensa, aí não tem jeito, não tem o que fazer. Isso aí está fadado ao fracasso. E talvez você já deve ter falado isso. Mas o que você está vendo? Deus falou, Abraão, olha para o céu, o que você está vendo? João, ele vai olhar para a revelação que ele está tendo e está olhando e dizendo assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. Meu querido, essa é uma mensagem de esperança para nós. O que você está vendo? Confronte a visão que você tem tido. Vai de encontro à visão, confronte ela. Confronte ela com a palavra, confronte as visões que você tem tido sobre a tua vida e as situações que a gente vive. Confronte com a palavra e comece a gerar e trazer à existência o que ainda não existe. Comece a gerar pela fé. Pega lá um pedaço de papel, uma folha em branco, um bloco de nota, alguma coisa, um rascunho, e comece a escrever sobre o teu futuro. Tenha essa ousadia de escrever sobre o teu futuro. Tenha essa ousadia de declarar sobre o futuro da igreja de Jesus nessa terra. Vai na palavra, busque a palavra, o que diz sobre ela. Vai e busque na palavra o que diz sobre os cristãos. Meu querido, pode te virar de cabeça para baixo, mas não pode arrancar o que tem dentro do seu coração, a não ser que você queira. Porque é a palavra de Deus, porque é o fundamento da criação do mundo. Nós temos a palavra dentro de nós e pela palavra o Senhor criou todas as coisas. Você tem essa capacidade de transformar. Fala comigo, transformação. O que as pessoas mais querem é transformação. E a transformação, meu querido, ela vem através do Senhor Jesus. E eu não estou falando só de uma transformação externa. Eu estou falando de algo que vem dentro de nós. Algo que é gerado dentro de nós. Porque você pensa que transformação talvez é uma coisa que você faz. A transformação não é o que você faz, mas é quem você é, o que você tem dentro de você. Você tem que alinhar o seu coração com a visão. Eu quero, finalizando, citando um texto bíblico. Números capítulo 13. Eu quero que você vá lá comigo. Eu quero terminar com essa história. Então essa é a visão da nossa igreja, conhecer a Deus e fazê-lo. E tem uma razão da gente pensar assim. Tem uma razão de a gente agir assim. E a razão é a própria palavra, porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo grande mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E conhecendo a Deus, a gente não vai fazer burrada na nossa vida. Porque a gente vai tomar as decisões certas. A gente vai tomar as escolhas, não são grandes escolhas que vai determinar o teu futuro. São as pequenas escolhas. Números capítulo 13, vai lá comigo. E essa é uma palavra de transformação para mim e para a tua visão. Números capítulo 13, versículo 25. 12 pessoas foram escolhidas no meio do povo,
e foram enviadas para uma missão. E essa missão era espiar uma terra. E aí eles voltam então. E diz aqui, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Araão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhe contas, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. A terra é muito boa, o fruto é enorme, o fruto é muito bom. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente ela mana leite e mel, é muito boa. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes, homens grandes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí o versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E eu quero dizer para vocês, vocês são como os espias. Vai para a terra e traga o fruto. E você vai ver que o fruto é bom, porque senão Jesus não teria se entregado, não teria morrido, o próprio Deus não teria se entregado por cada uma dessas pessoas. Vai e traga os frutos. Mas aí você tem que escolher de que lado você vai ficar. Talvez você está do lado, devido à circunstância, dos 10 que olharam e falaram assim, o fruto é bom mesmo. Só que lá mora o fulano de tal, mora o fulano de tal, mora o gigante tal, as cidades são fortificadas, é difícil, vai ser impossível, não vai dar certo. É melhor a gente ficar aqui no deserto, a gente aprendeu a viver com codorna, a gente já sabe onde encontrar água, a gente já está há 40 anos nesse deserto vivendo de boa. Vamos ensinar nossos filhos a serem os próximos aí nômades nesse deserto. E aí Calebe, junto com Josué, os dois, junto com Josué, ele começou a dizer, vamos subir, e nós vamos conquistar aquela terra, porque quem tem dado ela para nós é o Senhor. A quem pertence a terra? Quem que foi que morreu na cruz pelas vidas? Quem que liberou as palavras proféticas sobre as nossas vidas? Não foi o profeta tal, profeta tal, profeta tal. Foi a palavra de Deus. E quem disse para nós irmos e fazermos discípulos é o próprio Senhor Jesus. Quem nos deu uma palavra de garantia é o próprio Senhor Jesus. E quem também nos disse que Ele viria para nos buscar é a própria palavra de Deus. Então não leve a sua vida achando que a sua vida aqui vai ser eterna. Leve a sua vida em consideração, sabendo que tem uma vida eterna para você. E a garantia que você tem é o Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo está aí? O Espírito Santo está aí, dentro do seu coração? Essa é a garantia. Se você foi votar hoje, você apresentou o seu título e a sua carteira de identidade. Eu imagino que ninguém que esteja sem o título e sem a carteira de identidade consegue votar, para comprovar que ele é aquela pessoa. Se você chegar lá, sem o seu título, sem a sua carteira de identidade, você não vai votar. Se você for na conta a sua conta no banco, sem o seu cartão, sem a sua senha, você não vai conseguir acessar. Até você provar que é você, é você. Por que eu estou dizendo isso para você? A garantia que eu e você temos, que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E a garantia que Ele voltará para nos buscar, e Ele vai buscar as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Não adianta você abraçar o irmão do seu lado e falar assim, ele tem o Espírito Santo de Deus, eu vou junto com ele. Na hora que Jesus voltar, o que você vai fazer? Vou abraçar o irmão que tem o Espírito Santo e eu vou junto com ele. Eu morei 18 anos da minha vida do lado da linha do trem, 15 metros da linha do trem. Minha casa fazia fundo com a linha do trem. Então, o trem passava toda hora lá. E quando criança, eu cresci pegando rabeira no trem. Quando ele passava carregado,
passava mais devagarzinho, eu corria atrás dele e pegava a rabeira, descia lá na outra rua, andava atrás do trem. Perigo, né? Já vi muita gente perder a perna assim, morrer, passa o trem em cima, não vê. Não adianta você pegar a rabeira e achar que vai chegar no destino, porque às vezes aquele trem não é o seu, não tem a passagem no seu nome. Não adianta você querer entrar de rabeira. Você pode entrar pela porta, você pode sentar no seu lugar, tem um lugar reservado para você, tem algo preparado para você. Nós estamos lembrando a cidade, nós estamos lembrando as pessoas. Não é você ter ido um dia no encontro com Deus, ou ter um dia ter uma Bíblia dentro da tua casa que alguém deu para você, escrito para você, você é filho amado de Deus. Você tem que acreditar nas promessas. Você não pode ser os 10 que chegaram dizendo assim, é impossível, não dá. Você tem que ser os 2, Josué e Caleb, que até o final da vida deles, mesmo quando eles estavam lá já na terra, conquistando, num momento difícil, 85 anos, e Caleb vai dizer assim, eu me sinto como um homem com a metade da minha idade. Aquela montanha eu vou ainda conquistar ela. Isso mostra para mim que para a gente preservar a visão, nós precisamos primeira coisa, anota isso daí, nós precisamos fortalecer os fracos. Nós temos que estender as mãos para os fracos. Tem pessoas que não conseguem, que elas estão enfraquecidas, e você tem que estender a sua mão para os fracos. A sua mão, ela não pode ser para afundar o fraco, ela tem que ser para levantar o fraco. O fraco, não o rebelde. É diferente. O fraco é o Pedro que está tentando andar sobre as águas, e pela fraqueza dele ele começa a afundar, não tem força. E aí você estende a mão, como Jesus estendeu, e levanta. O rebelde é o contrário, você estende a mão e ele quer puxar você para trás. Ele quer matar você e salvar ele, porque ele só pensa nele. O rebelde é aquele que menospreza a cruz. Você quer entender quem é o rebelde? Vai lá em Hebreus capítulo 6, leia lá na sua casa depois. Eu não vou ler aqui para não estragar o culto, porque a palavra é forte. Esse é rebelde. Agora o fraco, primeira lição, estenda a mão para o fraco. Estenda a mão para quem está enfraquecido. Não afunda ele não, estende a mão, levanta ele. Segunda lição, no poder da visão, prevaleça e resista ao inimigo. Prevaleça e resista. Resistência. Resistência tem a ver com intercessão. Então é você se posicionar. Imagine você como um guerreiro com a sua armadura, está lá com toda a sua armadura, com a tua espada, e está ali posicionado na torre de vigia, está em intercessão. Não pode faltar intercessão. É a resistência, é saber que você está ali posicionado. Aqui eu estou posicionado. Precisa ter intercessores pela sua família, é você o intercessor. Tem que ter um intercessor pelo casamento, um intercessor pelos filhos. Tem que se posicionar em oração. E aqui não, Satanás, aqui você não vai entrar, porque aqui tem intercessor. Tem que ter intercessores da igreja, tem que ter intercessores do movimento, pessoas que estão atentas, não para acusar os outros, mas se posicionar no mundo espiritual e dizer assim, aqui não, Satanás, as nossas crianças pertencem a Jesus, as crianças dessa cidade pertencem a Jesus, os jovens dessa cidade pertencem a Jesus, as famílias dessa cidade pertencem a Jesus. Então intercessores não é aquele que vai um dia orar, mas é quem está numa escala de oração. Lá no exército você não está falando assim, eu vou orar. Quando você quer orar, soldado? Quando você vai na sentinela, vem aí umas 2 vezes no ano para mim. É assim que funciona? Fala assim, você está, essa semana é você, semana organizado. A intercessão na sua vida, e quem que tem que organizar a sua vida é você mesmo. Se organiza a intercessão, se posiciona em intercessão, se movimenta em intercessão, mas decida interceder de todo o seu coração. Isso é resistência, intercessão, adoração. E terceiro lugar, a perseverança. Você tem um dicionário dentro da sua cabeça, tem um dicionário aí dentro.
Você me entende porque eu estou falando as palavras que estão dentro da sua cabeça, então você consegue ligar uma coisa na outra. Tem sentido para você. Se eu começar a falar em outro idioma aqui, você não vai entender. Porque não tem sentido para você essas palavras. Então tem um dicionário dentro da tua cabeça. Mas tem algumas palavras desse dicionário que tem que ser riscada. E uma das palavras que tem que ser riscada é a palavra desistir. É você que tem que riscar. É você que tem que ir lá e arrancar essa palavra. Não, essa palavra eu não quero nem saber, eu não quero ela dentro do meu dicionário. Essa palavra não existe mais para mim. Perseverança é isso. É você jamais desistir. A perseverança não é você xaropear os outros. A perseverança não é você sarnear os outros. A perseverança é você não desistir. É você não desistir da sua casa, da sua família, dos seus filhos. É você não desistir da missão que Deus te deu, da visão que Deus te deu. Perseverança é você não desistir. Fala comigo: levantar os fracos, resistir ao inimigo e perseverar. Então nós temos uma missão. E aí olha só, último versículo, Números 14, versículo 8. Queria chamar já o Ministério de Louvor aqui para a gente ter um momento de oração. Versículo 8 do 14 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. E talvez você está se perguntando: mas o Senhor tem se agradado de mim? Quando Jesus foi batizado, ele já tinha aproximadamente 30 anos. Um dos sinais e manifestação do céu foi a voz do Pai. Ali se manifestou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade se manifestou ali. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai disse assim sobre o Filho: este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, me agrado. Este é o meu Filho amado. E eu quero dizer sobre você: sem uma decisão você não é um filho amado. Se você não tomar decisões, você não se torna filho. Filho é através de Jesus, do Cordeiro. Então você tem que decidir. Você decide, e quando você decide, você se torna filho. Decide o quê? Decide andar com Deus, se arrepender dos seus pecados, se tornar amigo dele. A sua decisão te tornou filho, e um filho amado. E aí, você pode dizer sim, como Caleb: se o Senhor se agradar de nós. O Pai se agrada dos filhos. Então, seguramente, você vai chegar aonde está proposto para você chegar. Você vai chegar ao final dessa carreira. Você vai chegar ao final dessa caminhada. Nós vamos chegar. Nós não vamos chegar tipo aquelas pessoas que vão na São Silvestre correr, e a alegria delas é só ter chegado no final lá e pegado uma medalha de participação. Mas não vamos chegar como um desconhecido no final da corrida. Nós vamos chegar como alguém que o Senhor sabe o nome. Nós vamos chegar como alguém que é mais do que vencedor. A nossa família vai chegar até o final. E eu sei que você está tomando decisões agora em prol da sua família e da sua vida. E aí você tem uma missão: perseverar nessa decisão. Amanhã as circunstâncias vão surgir. Amanhã as circunstâncias vão surgir para nós. E aí, a visão da gente permanecer e conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, não funciona. Funciona só no culto. Funciona só no domingo, às 7 horas da noite. Não, isso é uma mentira. Funciona. Mas para aqueles que creem, funciona. Para aqueles que creem, funcionou na vida de Abraão, porque ele acreditou. Eu quero te convidar para ficar de pé e a gente ter um momento de oração. Deus está conosco.
nós temos alinhado o nosso coração com Deus. Eu acredito que os cristãos da nossa terra têm alinhado o coração deles com Deus, têm repensado muitas coisas, têm avaliado muitas coisas. Nós temos nos deparado diante de muitos gigantes, sejam eles às vezes na sua própria vida, ou seja eles no ambiente da igreja. Mas hoje você talvez tenha que trazer à memória pessoas que você tem que estender a mão, porque eles estão afundando, como Pedro afundou, por causa do vento forte, assustou ele. Talvez hoje você tenha que se posicionar, resistindo, como um intercessor. Você não precisa ser eu na minha torre de vigia, você tem que ser você na sua torre de vigia. Você tem que ser você lá na sua torre de vigia, posicionado, e perseverar na visão. Mas e se não der certo? Meu querido, esse se sempre vai existir. Mas eu quero dizer para você quem que colocou esse se na sua história que está sendo escrita. É o mesmo que chegou para Jesus e disse assim: se você é um filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Esse se, essa condição, quem colocou foi o próprio inimigo, que colocou nos seus caminhos para te confundir, para desesperançar você, para tirar você do propósito. Eu acredito que tem pessoas aqui chamadas pelo Senhor para ocupar lugares na cidade, para manifestar o reino de Deus. Eu acredito que tem pessoas aqui nesse lugar para representar famílias e salvar e curar famílias, representando o reino de Deus. Eu acredito que tem pessoas aqui que são chamadas realmente para liderarem igrejas locais, plantarem igrejas, estarem à frente de movimentos, alimentando o povo. Eu acredito que tem pessoas aqui que vão transformar as escolas do nosso país. Eu acredito que tem pessoas aqui com uma porção grande de criatividade, dada pelo Senhor, para manifestar o reino de Deus. E eu acredito que tem pessoas aqui que são chamadas realmente para fazerem negócios, para influenciar as outras áreas da sociedade, mas chamados pelo Senhor, com a garantia que é o Espírito Santo dentro dos seus corações. Agora quem falta acreditar nisso, talvez não sou eu, é você. Você é o Abraão que Deus está perguntando, olha lá. É você que tem que acreditar. Feche os seus olhos e nesse momento comece a orar diante dessa palavra, diante do Senhor. Nós vamos cantar uma canção ao Senhor em adoração. Eu gostaria que você erguesse a sua voz em oração agora, que você nesse momento se colocasse diante do Senhor, que você se posicionasse diante do Senhor, que os intercessores se levantassem em oração, que você se posicionasse agora no lugar de autoridade que Deus te deu. Você tem uma visão dada pelo Senhor, de conhecer mais a Ele, de fazer Ele conhecido, de se mover em Deus. Você está em movimento, deixa o Espírito Santo soprar sobre você, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa o Espírito Santo te mover, deixa o Espírito Santo te direcionar, deixa o Espírito Santo aquecer o seu coração, deixa o Espírito Santo salvar o seu coração, deixa o Espírito Santo restaurar a sua casa, restaurar a tua família, deixa o Espírito Santo restaurar o teu amor, deixa o Espírito Santo abençoar você, deixa o Espírito Santo transformar, te confrontar. Vem, Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora.
Erga as suas mãos para os céus. Em nome de Jesus eu declaro sobre as famílias da nossa terra, famílias restauradas, casamentos restaurados. Eu declaro as crianças próximas do Senhor, te conhecendo, te amando, Jesus. Eu declaro os jovens, Senhor Deus, se aproximando do Senhor, sendo salvos, restaurados, fortes no seu reino. Eu declaro, Senhor Deus, restauração de casamentos. Eu declaro homens se voltando para o Senhor, mulheres se voltando para o Senhor. Eu profetizo um grande avivamento sobre essa terra. Eu declaro 5.000 vidas, Pai, nessa terra se rendendo ao Senhor. Eu declaro cada cidade dessa região, Pai amado, Senhor Deus, recebendo, Senhor Deus, mais e mais da sua presença. Senhor Deus, igrejas fortes se levantando, igrejas, Senhor Deus, cheias de fé, de perseverança. Senhor Deus, pessoas que estendam as mãos para aqueles que estão caídos. Nós declaramos sobre a nossa nação, uma nação que conhece o Senhor, que faz o Senhor conhecido. Nós declaramos agora toda a resistência de Satanás sendo destruída no nome de Jesus. Nós declaramos um grande movimento de intercessão. Nós declaramos um grande movimento de adoração. Nós declaramos, Senhor Deus, sobre as nações, Pai amado, sendo alcançadas pelo Senhor. Nações que ainda estão fechadas para o Teu Evangelho, nós declaramos as barreiras caindo. Nós declaramos vidas se convertendo. Nós declaramos que é chegado o Teu reino. Nós declaramos, Senhor Deus, que é vindo o Teu reino. Nós declaramos um grande derramar do Teu Espírito Santo sobre este lugar. Nós declaramos, Senhor Deus, esse lugar sendo cheio da Tua presença. Nós declaramos e profetizamos, Senhor Deus, a bênção, a prosperidade do Senhor sobre os Teus filhos. Nós declaramos sobre esse lugar, Pai amado, pessoas posicionadas como Caleb, como Josué. Em nome de Jesus, diga: eu recebo e também transmitirei essa verdade com a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós vamos receber a bênção. Quero dizer para você: continue levantando o que está caído, resistindo e perseverando. Em nome de Jesus, esse é o poder da visão. Nada vai poder te destruir, nada vai poder te parar, se você está na presença do Senhor e se você está vivendo diante da visão de Deus. Em nome de Jesus. Pai, que o Teu amor, Senhor Deus, que excede todo entendimento, possa encher os nossos corações. Que a graça do Senhor, que não foi de graça, possa, Senhor Deus, ter valor dentro de nós. Senhor Deus, possa, Senhor Deus, mover os nossos corações. Que a consolação do Teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre nós, sobre cada cristão dessa terra, sobre cada igreja que nós estamos plantando, Senhor Deus, sobre os demais irmãos. Senhor Deus, que a Tua presença seja abundante e real, em nome de Jesus. Amém.